B3, você acha que vão... A Beatriz pergunta, para o visto B3, eu acho que vai continuar com as entrevistas no consulado. Olha, as entrevistas em algum momento elas vão voltar a acontecer de forma normal. Acontece que os consulados agora estão analisando de acordo com cada país. Então, se o consulado americano no Brasil está vendo que o número de Covid lá está aumentando e ele não quer expor os trabalhadores americanos a uma situação de ser infectado, esse número de entrevistas vai ficar reduzido e vai demorar mais um pouco para acontecer. Mas para o visto, antes de você ter uma entrevista no consulado, você tem que um processo longo antes disso tudo, tá? Então, se você for esperar consulado abrir para dar entrada na sua petição, você vai esperar ainda mais. Então, você não precisa esperar consulado abrir, para dar entrada na sua petição de imigração. A sua petição de imigração, por exemplo, o EB3, que é um visto que precisa de um empregador americano te patrocinando, você, antes de tudo isso, você faz um processo no Departamento de Trabalho, que é chamado de certificação laboral, que vai demorar aí basicamente 1 ano. Então, enquanto o seu processo está no Departamento de Trabalho, ele não está na imigração ainda. Então, seu processo vai correr aí durante 1 ano na fase de certificação laboral. Se certificado, se aprovado essa fase, aí a empresa dá entrada com o EB3 na imigração, no USCIS. Nesse momento, a empresa pode pagar o processamento prêmio por I-140 e ter o caso julgado em 15 dias úteis. Caso contrário, mais uns 6 meses, 8 meses até o I-140 ser aprovado. E só depois que o caso é enviado para o consulado. Então, se você esperar consulado abrir para fazer tudo isso, você vai perder esse 1 ano e meio, 2 anos que já poderia estar rolando aí, tá? Ok. Bom, eu vou... Umas perguntas que o pessoal mandou antes, tanto lá no site lá, na página do Achei USA, quanto aqui, quando eu postei também para fazer as perguntas. O Man Johnny pergunta, que tem a ver até com o EB3 que eu estava falando aqui, de certificação laboral. Em um processo imigratório por oferta de trabalho, é possível, após o protocolar, a certificação laboral junto ao Departamento de Trabalho, ir para os Estados Unidos como estudante, para estudar inglês, enquanto a certificação laboral é analisada. E após a aprovação da certificação laboral, realizar o ajuste de status. Bom, tem que ter muito cuidado nessa hora, tá? Porque no momento em que você aplica por um visto de estudante, você está dizendo para o governo americano que a sua intenção naquele momento é só ser estudante. Sua intenção é de não imigrante, não é de perseguir um green card. Então tem que ter muito cuidado com isso. Se por acaso tá... Porque quando você é parte de um processo de certificação laboral, mesmo você sendo beneficiário daquela empresa, você está dizendo para o governo que você está interessado em migrar para os Estados Unidos. Então, na hora de aplicar por um visto de estudante no consulado, isso for dito para o cônsul, e ele falar, tudo bem, provavelmente ele não te daria o visto de estudante se você falar que vai fazer ajuste de status aqui nos Estados Unidos. Agora, se você falar que está vindo como estudante e quando o seu visto for aprovado, você vai fazer ele via consular, tudo bem. Bom, uma pessoa também pergunta aqui do EB3 sobre empresas que que oferecem o visto EB3 Unskilled. Olha, eu não posso falar nem bem nem mal, eu não conheço essas empresas, eu só acho estranho. Eu sei que essas empresas cobram aí 20 mil a 30 mil dólares para esse tipo de processo, tá? E o trabalho que a pessoa vai realizar vai ganhar aí 8, 10 dólares por hora. Então, assim, fica estranho como que uma pessoa se disponibiliza
a pagar $30.000 num processo para ganhar $8 a hora. Então tem que só pesquisar direitinho isso aí. Eu não... o Zé Carlos Risque, que é o presidente da OAB do Espírito Santo, grande José Carlos Risque, gente da melhor qualidade. Ok. A Paula Infante fala, melhor advogado de imigração. Obrigado, Paulo. São seus olhos. O Ricardo Albuquerque, cliente e virou amigo, recomendo meu advogado extremamente competente. Muito obrigado, Ricardo. Você é extremamente competente, engenheiro aí de Recife, Pernambuco, que domina a área aí do Nordeste brasileiro aí. A Souza Gabs pergunta, boa noite, Green Card é possível para trabalhador comum? Se sim, como funciona? É possível para trabalhador comum, através do EB3, por exemplo, que eu falei antes. O EB3 tem vários níveis de profissional, tanto profissional qualificados quanto profissional sem qualificação, tá? Então, assim, na verdade, é a função que a empresa quer contratar, que ela, via de regra, ela não exige qualificação para fazer aquela função. Então, pode sim chegar a isso através de um processo chamado de certificação laboral, que demora aí 1 ano. Esse processo todo, ele leva aí por volta de 2 anos, tá? Mas é uma forma de se chegar ao Green Card.